Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Eu vou chamar primeiro o Zé, depois eu chamo a Fernandinha para sentar aqui com a gente. Zé Wilker, venha para cá. A gente está se devendo uma entrevista no programa. Você continua fazendo o programa? Vai estrear amanhã, Jô, o programa, e você vai ser entrevistado logo em seguida. Daqui a uns 20 dias eu vou lhe entrevistar. Maravilha. Como é que você está? Você está ótimo. Eu estou bem tentando, né? Você falou do Congresso, Jô, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se é falta do que fazer ou se é algo mais misterioso, porque o Congresso Nacional, durante um certo tempo, discutiu se instituiu o dia do yoga ou o dia do yoga. E não se conseguia decidir exatamente porque haviam duas pronúncias, yoga e yoga. Então, na dúvida, se propôs que seriam 2 dias. Um dia do yoga e um dia do yoga. Isso é verdade. E passou? Eu não sei se passou, mas esse tipo de projeto rolou no Congresso, como está rolando agora esse de interferência dos poderes, etc. É uma maluquice, mas é uma maluquice perigosa, porque esse é um precedente que, se aberto, vai criar muitas dificuldades. Votem em mim nas próximas eleições. Meu programa... Bom, você está fazendo... Quando é que se estreia o filme, Giovanni? Giovanni estreia comercialmente dia 17 de maio. A gente teve uma estreia nessa sexta-feira passada em Recife, no Festival de Cinema, e foi uma estreia retumbante, Jô. A gente estreou para uma plateia de 2.000 pessoas no Centro de Convenções Guararapes, no Festival de Cinema, com uma reação sensacional, porque o Giovanni, ao mesmo tempo que é uma comédia, é um espetáculo de cinema feito para que a gente pense e reflita, para que a gente se dê conta de certas mazelas que assolam esse país e possa rir delas, né? Porque tem aquela frase que eu acho interessante, que é castiga ridendo mores, quer dizer, você ri dos costumes, você os eleva, você os castiga, mas eleva. Eu acho legal. E o Giovanni tem esse lado, é um filme divertido, é uma comédia, mas que de alguma maneira também chama a atenção das pessoas para o fato de que vivemos num Brasil muito especial. Um Brasil onde acontece esse tipo de coisa que você falou no começo do programa, de repente. Não, mas é verdade. E também nesse negócio de tentarem passar uma lei para limitar os poderes do Supremo. Isso mas enfim. Fizeram isso já antes, hein? Na Argentina, na Bolívia e na Venezuela. Que bom que a gente não se espelhou nesse pessoal. Aliás, na Venezuela agora continua mandando o Deus, né? Quer dizer, agora na forma Chaves, de passarinho, né? Agora um passarinho. Olha só, qual é a ligação que há e qual é a diferença entre o personagem do filme e o personagem que você já tinha feito na novela? A personagem é a mesma, quer dizer, o Giovanni Improta da novela é o mesmo do filme, mas é só o nome, só a casca, só, digamos, a gramática dele, quer dizer, uma certa habilidade para se expressar mal. O tipo, né? O tipo, Mas o resto é novo. Eu peguei uma personagem que na novela era monomotivado. O Giovanni Improta, de História do Destino, tinha um objetivo na vida, que era papar Maria do Carmo. Se ele conseguisse ganhar Maria do Carmo, ele estava feliz da vida, ele estava realizado. Eu achei que isso, acho muito legal, acho que comer Maria do Carmo é muito importante. Mas acho também que a personagem merecia uma certa verticalidade,
aprofundamento, porque ele é uma figura típica do Brasil de hoje, uma figura muito recorrente no Brasil de hoje, que é a figura daquela pessoa que saiu, digamos, da contravenção ou da pobreza ou de um status social mais baixo e conseguiu ascender socialmente, mas não tem estrutura verbal, gramatical, de história para chegar naquele lugar, nem é aceito porque já está lá antes. Então, o Giovanni tem esse desencontro, e eu queria aprofundá-lo. Então, ele é, sim, o Giovanni Improta bicheiro, o Giovanni Improta, segundo ele, ex-contraventor, o Giovanni Improta que tem suas paixões pessoais, etc., mas é o Giovanni Improta que, de alguma maneira, tem que respeitar aquele provérbio popular que diz que merdas cagadas não voltam ao cu. Isso é um provérbio absolutamente genial. E educativo. Sobretudo, porque as pessoas não pensam nisso. É verdade isso. É um antigo provérbio português esse. É verdade. Você aprendia na escola, né? Não voltam ao cu. E tem um certo saudosismo também, né, nesse negócio. Que já foi. Já foi. Agora, vem cá, ele continua querendo comer as moças todas? Como é? Não, ele continua querendo ascender socialmente, ele continua querendo ser aceito. É gozado, Jô, porque isso acontece muito no Rio de Janeiro. Atualmente há uma classe, que não é no Rio, só no Brasil, quer dizer, é uma gente que, de alguma maneira, ficou mais rica, teve acesso a mais bens, teve acesso a determinados status na sociedade e que quer ocupar, de fato, esse espaço. Mas, ao mesmo tempo que é inábil para ocupar esse espaço, porque não tem a formação devida, não é aceito por quem já está lá. Agora, e tem uma coisa curiosa, é porque, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, ele lembra um personagem absolutamente brasileiro, que é o Carlinhos Cachoeira, né? E que agora foi preso porque não quis fazer o teste do bafômetro. Você soube disso? Mas estava bêbado, né? Pois é. Para que o teste, se eu já estou inteiramente bêbado? Me acusa fazer o teste do bafômetro. Eu não faço teste, não, que eu estou bem. Eu estou bem. Isso é ótimo. Agora, o filme e a peça, daqui a pouquinho eu vou chamar a Fernanda para vir aqui falar sobre esse filme, que é baseado no filme, no Rain Man. Como é que é? É uma versão a partir do argumento que originou o filme. O Dan Gordon, que é o autor da peça, se inspirou no argumento. Ele pegou a história que inspirou o roteiro do filme e arrancou dela uma peça de teatro. Eu acho que são coisas bem aparentadas, o Giovanni e o Rain Man. Então, isso é uma generosidade da minha parte de comparar assim, porque no Rain Man a gente assiste a um acontecimento que eu descrevo assim: é o caminho tortuoso que o afeto percorre até se realizar como tal, até poder... O caminho que a gente percorre até poder dizer para o outro assim: eu te amo, eu te quero, te gosto, com grandeza, com tranquilidade. E no caso do Giovanni Improta, ele também persegue um caminho que é: qual é o meu lugar? Para onde que eu vou? O que é que eu tenho que fazer? E, de repente, o Giovanni, do mesmo modo que os irmãos do Rain Man tropeça na necessidade que as pessoas veem nele de ser o contraventor que ele não quer mais ser, e o levam, inclusive, de repente, ao crime, levam o cara de volta à origem da qual ele queria escapar. Agora, o Giovanni Improta e o Rain Man têm uma coisa em comum, além de tudo isso: são histórias contadas com muito humor, com muito senso de humor. Eu fiz uma participação mínima, afetiva, mas foi muito divertido. Brilhante. Não, imagina. Brilhante. Foi muito divertido de fazer e, inclusive, fiquei conversando muito com o Capitão Furacão. Você lembra de mim quando você era criança? Mas espera, que idade está esse homem? Que idade? Ele está com que idade? Você se lembra? Olha, é 80 e qualquer 80 coisa. 80 e tantos. O Bira de calça curta assistia o Capitão Furacão. Agora,
como é que é a escolha do roteirista do filme? Foi absolutamente sem proteção, sem nepotismo, não é? Quem foi o roteirista? Minha filha. Eu estava em casa, minha filha estudou psicologia durante um tempo, e um dia ela tinha um consultório e tudo, e um dia ela trancou-se no quarto e eu só ouvia que ela chorava. Ela chorava. E eu achei que era por causa de um namorado, talvez, que aquilo ia passar. Mas depois de 2 dias, eu passava na porta do quarto, ela estava lá chorando. E descia às vezes para jantar ou para almoçar com aquela cara triste. Eu falei, Chorava. Chorava. Mas o que está vendo, Mariana? Ela falou para mim assim, eu odeio psicologia. Eu não suporto psicologia, eu não suporto criança, eu estou tendo que fazer psicologia com criança. Eu falei, mas o que é que você quer fazer? O que é que você gosta? Ela falou, gosto de escrever. Eu falei, então escreve. E ela disse, gosto de escrever para cinema. Então estuda, vai estudar. E ela foi estudar, estudou durante 3 anos com bons roteiristas como o Rui Guerra, o Paulo Raume, o Duran, o Jorge Duran, o chileno, que é um extraordinário roteirista. E, de repente, eu estava para escolher um roteirista para o filme, e eu olhei e falei assim, eu tenho aqui em casa. Tem uma em Olha, casa. em casa. Daí eu chamei a Mariana para escrever e dei total liberdade para ela. Ela cobrou bem? Cara, eu acho que estão devendo a ela ainda. Não cobrou, ela cobrou o preço do mercado. Acho que cobrou o preço do mercado muito justamente. Eu sou muito justo com essas coisas. Eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso com certas coisas na profissão, sobretudo com a remuneração devida, honestamente, àquele cara que produz. Claro, E aí eu senão fui... mistura tudo. E mais, e cobrei mesmo assim, isso aqui não está bom, reescreva, isso aqui eu acho que pode ser mudado, troque. E ela também foi muito rigorosa comigo, porque quando ela achou que eu estava fazendo errado, ela disse. Falou, olha, aqui você entendeu errado essa sequência, não é assim que deve ser filmado, é desta forma. E eu tive que admitir que ela estava coberta de razão, porque eu tinha lido realmente muito mal, muito superficialmente. Ela é uma garota muito inteligente. E é complicadíssimo. Eu passei por essa experiência uma vez para nunca mais. Fiquei admirado com a tranquilidade com que você fazia, que é dirigir e atuar no mesmo filme. Porque em teatro é outra coisa, mas no cinema você está de personagem, aí você vai para trás da câmera para ver como é que está, volta, faz... É uma loucura. Eu fiquei muito impressionado mesmo com essa agilidade. Agora, eu acho graça da tua filha ter se formado em psicologia, que é uma coisa que você, quando está dirigindo os atores, você gosta tanto do perfil psicológico, quem é o avô do personagem. Porque eu não gosto. Por que eu vou até lá? Por que eu cruzo para cá? Porque eu quero. Ele fala, porque eu quero. Por isso, é o motivo principal. Então, achei graça ela ter escolhido exatamente essa profissão. Foi um desafio, né? Porque eu sempre insisto que eu, como diretor e como ator, não gosto muito de psicologia para representar. Porque, cara, eu parto do seguinte princípio. Existe uma peça de teatro genial chamada Édipo Rei. E Édipo tem uma característica muito especial. Édipo não tinha complexo, ele era Édipo. Aí as pessoas vão interpretar Édipo e ficam assim. Cara, mas não é isso. O cara era Édipo. Para que ele ia ter complexo? Não precisava. O cara já era... Não tinha porque já era. Era a origem de tudo. Sabe por que é fácil dirigir, quer dizer, ficar atrás na frente da câmera? Porque tem esse time, cara. Hugo Carvana, Milton Gonçalves, Otton Bastos, Jô Soares, Paulo Goulart, Telmo Fernandes, Gilray Coutinho, Andréa Beltrão. Ou seja, eu tenho um time que representa dignamente o cinema nacional no seu melhor. Então fica muito fácil. Eu fico fazendo uma comparação com o técnico de futebol. O técnico de futebol dirige bem um time de bons jogadores. Eu não consigo imaginar um técnico dirigir bem um time de maus jogadores. Então, trabalhar com essas pessoas foi muito fácil, porque são excelentes jogadores, são excelentes, cada um na sua posição. Aliás, tem um desses jogadores
que você não citou, mas que quer fazer uma pergunta para você. Norival Riso, por favor. Ah, Norival. Alô, Jô. Oi, amigo Zé. Eu queria saber de você uma coisa, Zé. A sua opinião a respeito das leis de incentivo à produção teatral. Você não acha que elas limitam um pouco a gente, não? Obrigado, querido. Obrigado, Norival. Obrigado. Olha, agora eu vou falar um pouco sério. Eu acho que as leis de incentivo à produção cultural que existem no Brasil precisam urgentemente de uma revisão e de uma avaliação. Elas, na origem, foram leis, eu acredito, isso é um ponto de vista muito meu, particular, demagógicas. Durante muito tempo, as autoridades batizaram leis com seus nomes e usaram as leis como palanque eleitoral, como palanque de divulgação de suas candidaturas. Elas hoje precisam ser revistas. Nós vivemos uma realidade nova, diferente e que não precisa desse tipo de benefício dado dessa forma. Até porque, na verdade, concretamente, esse benefício é mentiroso. Porque o governo toma mais da gente que produz cultura no Brasil, sob forma de imposto, que é aquilo que dá. E toma mesmo na fonte. Cada ingresso vendido paga de imposto ao governo mais que aquilo que o governo dá. E eu não acho que seja sensato, eu não acho que seja razoável que o governo interfira dessa forma na produção cultural. Eu acho que um bom governo democrático é aquele que dá liberdade para que a gente crie, aquele que abre as portas para que a gente possa inventar o mundo que a gente, enquanto artista, tem a obrigação de inventar. Muito obrigado. Tudo bem. Virem, vinheta. Quer dizer que tem uma moça sentada ali que eu quero chamar para vir aqui com a gente. Fernanda Paz Leme, venha para cá. Linda você. Tudo bom? Tudo bem? Você? Obrigado. Obrigada a você, amei isso aqui. Oi, obrigado. Bolinhas com listrinhas. O Zé sabe que eu sempre reparo no figurino, Você né, Zé? sabe Fica que- aí. Não, você que... O Vilker e eu, a gente tem uma certa disputa Pois sobre é. meias, inclusive. Então, hoje eu acho que ele veio com uma minha bem tá de básica. bolinha, ou é- Não, mas eu vim discreto por causa do tênis. Não, eu já vi, é irritante, claro. Eu sempre reparava no figurino dele nos ensaios da peça. É. Né, Zé? Ele chegava com um all-star rosa, com um all-star amarelo ovo, com laranja e eu... Óculos. E os diferentes. óculos... Nossa Senhora, e os óculos? É. Quantos são, Zé? Muitos, né? Todos os meus. É, muitos. Não, é Isso tudo- quer dizer muito. Coisa de viado. É. Não, porque tem... Deixa eu explicar. Eu sempre desconfiei. Também uso muito coisa de viado. Tô com a meia de bolinha, como você viu. Agora, existe viado e coisa de viado. Tem muito viado, muito gay, que não tem coisa de viado. É. Sabe? Que é aquele gay que é, inclusive, que ameaça as pessoas. Ô, rapaz, vai me comer hoje, tá vendo? Não tem nada de... E existe o cara que não é gay e que tem coisa de viado. Usa brinco, 1000 óculos, meias, usa muitos cremes. A creme é fundamental. Fundamental. Tem creme para... Ele vai para Nova York, fica escolhendo o creme, a moça... A vendedora fica enlouquecida, que nunca viu ninguém entender tanto. Não, mas serve Creme pra alguma pros coisa, olhos. porque ele tá muito bem, o Zé. Tá excelente. Ele tá bem. Não tô puxando o saco, não, porque agora ele nem, né? Já tô na peça e tal, não precisa mais puxar o saco, né? Não precisa mais agradar. Não preciso mais agradar, eu falo tudo o que eu quiser agora. Agora, como é que é como diretor? Como ator, eu sei porque eu tive o privilégio de dirigir. Mas como é que é ser dirigido? Ah, Ser dirigida por ele? Difícil, né, falar, mas assim, eu acho que maior do que o Zé, que a gente conhece, né, no teatro, na televisão, no cinema, é o privilégio mesmo, é o conhecimento que ele tem sobre tudo isso, né, sobre teatro, televisão e cinema. Então, tá perto dele já é você
de alguma forma, aprender muito mais do que talvez se eu tivesse feito uma faculdade disso, sabe? Porque é muito bom estar perto dele. E ele é muito exigente. Então, isso também é importante, né? Você já tinha trabalhado com ele? Não, nunca. Eu nem conhecia Zé. Só conhecia o Zé Wilker, né? Que todo mundo conhece. Então, quando o Marcelo Serrado me ligou para falar da peça, eu estou em reta final de novela, Salve Jorge, aquela loucura, né? Que a gente sempre topa as coisas e depois fica, ai, por que eu topei fazer tanta coisa junto ao mesmo tempo? Aí quando ele falou para mim, Marcelo, mas manda o texto para mim, quero ver, meio assim, o Zé Wilker vai dirigir, eu tô super dentro, tô dentro agora. Agora, Imagina, e o é Marcelo, irresistível ser o Marcelo dirigido pelo Zé. Serrado? Chato, né, Marcelo? O Marcelo Serrado, ele não é chato, ele é completamente maluco. Porque ele ligou para minha casa. A gente fala muito eu disso. Ligou cedo, eu estava cedo para os meus parâmetros e deixou um recado pedindo, por favor, que ele precisava falar comigo com urgência. Eu falei, o que o Marcelo quer falar comigo com urgência? Aí liguei para ele de volta, né? Aí atendeu secretária eletrônica, gravada por uma criança. Qual? A Casimete fala assim, você pode. Você ligou pro Marcelo? Marcelo, que eu acho que se você... Pi no final. Aí eu disse, eu não sei se é o Marcelo, mas estou ligando. Aí desliguei o telefone, que eu devo estar falando. Eu liguei errado. Mas conseguiu falar com ele depois? Claro que não. Ele te mandou um beijo, aliás. Obrigado. Mas é porque o Marcelo, ele tá assim, ele era tá fazendo... isso mesmo, que ele queria falar contigo, te mandar um beijo. Era isso. Não, ele queria marcar a pauta, eu acho. Não, é porque ele tá Já fazendo tá muita super coisa ao mesmo marcada. tempo. Ele tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Ele tá com 2 peças, 2 filhos. Olha, mas o Marcelo, para mim, independente de qualquer coisa, foi uma gratíssima surpresa, não, confirmação. Eu vi o trabalho do Marcelo de fora e vi o resultado sempre muito bom, sempre muito competente. Depois, eu fiquei mais próximo dele durante as gravações de Gabriela e eu vi o Marcelo sempre ocupadíssimo, mas sempre muito focado quando ia gravar. E a gente começou a ensaiar, eu estava preocupado, assim, o Marcelo está fazendo tanta coisa junto, 2 peças, ele estava com cartaz com 2 peças, mais a preparação de um filme. 2 filhos nascendo. 2 filhos nascendo. 2 filhos nasceram gêmeos. E mais o Rain Man, de como é que ele vai conseguir. Ele tem uma disciplina muito particular, muito especial, e ele é muito focado, então ele 1 hora com ele resultam, de fato, em 1 hora de trabalho. 1 hora resulta em 1 hora de trabalho. Agora, ele precisa, Marcelo, se aplicar mais no setor do recado de telefone. Secretária eletrônica, porque às vezes quando a criança atende, porque tem criança que o pai deixa e a mãe deixam atender porque acham bonitinho. A criança tem 3 anos, 4, e pega o telefone, alô, você quer falar que vai te chamar? E eu geralmente só faço assim, vai chamar sua mãe? Aí o menino chora, mas vai, mamãe, chamando o telefone. Mas resolve. Vou falar isso pra ele. Não, fala. Vou comentar, vou dar esse toque. Que bom. Vai ver ele mesmo imitando criança. Não, imagina. Será que ele chegou nesse É ponto? tudo com Marcelo Serrado. Tudo é possível. Mas é muito bom trabalhar com ele. Vamos ver umas fotos da peça? Excelente ator. Vamos ver. Ótimo. Isso sou eu e o Rafa. O Rafael veio aqui também, né? O Rafael Infante. Veio. Ele faz o Charlie Babbitt. Ótimo ator também, super colega, divertido. Imita o Zé, que é uma loucura. Imita super bem o Zé. É mesmo? Imita. Quem mais? Esse momento aqui agachado é o Roberto Lobo, que faz um médico. O Marcelo de Raymond. Esse é um momento que começa também, mostra o cuidado que a minha personagem tem, o afeto, assim, o carinho pelo personagem do Raymond. Esse é um momento lindo, né, Zé? Que é quando o Charlie descobre que o Raymond
era o Rayman, que para ele era só um amigo de imaginário, né? Ah, essa cena eu amo, que é com o Marcelo, que é o momento que a Susan dança com ele, é uma cena até bem famosa no filme, que ele finalmente toca em alguém, né? Por conta do autismo, enfim, do que ele tem, ele não encosta nas pessoas. Eu sei o que é. Eu tenho um filho autista, né? O Rafael, que já vai fazer 49. E ele tem esse negócio de não encostar. Não se aproxime, não me toque. Né? E teve uma época da vida do Rafinha que ele era igualzinho ao Rain Man, do filme do Dustin Hoffman. Depois o caso dele ficou mais acentuado. Uhum. Mas a fixação que o Rain Man tem na programação de televisão... De televisão, que é ótimo. O Rafinha tem com rádio, ele tem... Sabe tudo. O quarto dele é uma estação de rádio. E é tudo aquelas precisões do autista, que é assim, o programa começa às 6h03. Né? Tem essa coisa que o horário, se não for aquele horário, sai da frente. Né? E eu achei muito bonito fazer um espetáculo. O filme já era belíssimo. Lindo, E essa ideia de fazer o filme dá uma proximidade. E pela foto já dá para ver o trabalho do Marcelo. Já. Que deve ser um trabalho sensacional. sensacional. O trabalho da dupla, do trio. Mas eu digo da dupla porque fica mais fácil de explicar. O Rafael Infante e o Marcelo Serrado, que fazem os irmãos do filme, da peça, o trabalho deles é, ao mesmo tempo que muito divertido, muito comovente. Por isso eu chamo o Rain Man de uma emocionante comédia, porque ela, ao mesmo tempo que provoca muito riso na plateia, de chorar também. Mas é aquele choro que eu acho bonito. Quando a gente chora porque está feliz. De emoção. De emoção. E às vezes o riso também vem do nervoso. Não, e tem uma coisa que o autista sempre te surpreende. Muito. Eu me lembro, sem querer ser autorreferência, mas enfim, uma vez eu fui comprar livros com ele, porque ele adora ler, e com uma característica bem que eu acho que é do autista, que para ele tanto faz, ele pode ler de cabeça para baixo, de lado. Eu às vezes dizia, Rafa, para de fingir que está lendo, mas eu estou lendo, com aquela voz alterada. Eu fui comprar livros para ele, mandei ele pegar, ele pegou 20 livros. Eu falei, não, Rafa, 20 não, escolhe 10. Aí ele falou, então não quero nenhum. Eu falei, por quê? Porque escolher é perder sempre. Ah, é genial. É muito bom. Genial. Eu falei, vai, tá, leva os 20. Tudo certo, me convenceu. Porque é verdade, quando você escolhe, você está abrindo mão de uma coisa que você nem sabe o que é, se não é o que você queria. Quando me pedem para provar a comida no restaurante do meu prato, eu sempre nego, digo, não, faz que você vai comer exatamente o melhor pedaço desse frango. Faz sentido. Não é? Faz sentido. A gente teve contato no processo de ensaio também com o Wilson, né, Teve, Zé? o Wilson é impressionante, porque o Wilson, eu esqueci agora o sobrenome dele. Eu também esqueci. O Wilson é casado e tem 3 filhos. Isso também, quando eu li, eu fiquei impressionadíssimo. E a gente perguntou para ele várias coisas, e ele dizia, para mim, o que estou vivendo agora é uma conquista. Eu fui muito lentamente chegando até onde eu cheguei. E aí, de repente, ele parava, e ele parou e ficou como que pensando, e eu sentia que ele observava, e daí eu disse, mas o que está vendo? Continua. Ele disse, não, tem um barulho muito alto. O rapaz estava arrancando uma fita banana do chão, e ele falou, aquele barulho para ele era altíssimo. Ele tinha uma sensibilidade absolutamente extraordinária. Né? O Rafinha tem um ouvido absoluto. Você joga um prato no chão e fala si bemol. Você vai ver, é si bemol. E teve um período, quando eu ainda era casado com a Tereza, teve um período que ele era torturado pelo elevador, porque o ruído do elevador estava entre si e si bemol. Ele dizia, não pode, tem que afinar o elevador. No futebol era a mesma coisa. A torcida, quando... ele não! A torcida está errada. Então, a sensibilidade auditiva... Impressionante. Espantou. E teve uma época que ele tocava piano. Depois não quis mais saber. Também não insisti, porque eu acho
que ele tem direito ao mundo dele, né? Formular Claro. o mundo que ele quer. Todo autista tem esse direito. E é isso que eu acho sensacional na peça, né? E no filme, né? Essa entrega que vocês fazem para fazer um espetáculo, a meu ver, é dificílimo. E o espetáculo seu que eu vi maravilhoso, com a nossa querida Vera Rose, O Palácio do Fim. o Palácio do Fim, que tinha... Vera, me fala o nome do Vera elenco, que eu me Rose, esqueço. Camila Morgado e Antônio Petrin. A Camila Morgado, que sempre chega atrasada aqui, como você se lembra. O Antônio Petrin. O espetáculo é maravilhoso e tem um sentido... O sacana do Vilca pegou uma peça que eram 3 monólogos e misturou os 3, botou entrecortado e fez um tipo de iluminação cinematográfica. Nessa peça você também usa uma linguagem de cinema? Também, nessa peça eu uso uma linguagem de cinema, mas eu queria que não ficassem achando que eu estava perseguindo o filme. Então eu comecei a trabalhar com a ideia de fazer fusões, de fazer travelings, de fazer, ao invés de fazer referência ao filme, eu fiz referência a técnicas de cinema. Uma marcação. A marcação, né? então, as marcações são um puxar para close-up, um travelling, todas as transições de cena são como fusões de cinema e assim por diante. Porque a mim me fascina muito a ideia de você poder misturar essas duas linguagens, de misturar o cinema com o teatro, porque elas são complementares, elas precisam realmente uma da outra. Quem Pra fez gente a foi luz? incrível. Agora o Maneco, Maneco. sempre. Maneco. O Maneco Kinderé sempre. fez a Luz do Atrevas, que é exatamente isso, é um figura. filme, né? E o Maneco é um... Bom, Ele é uma figura, o Maneco. o Maneco só pode dizer que ele é o Kinderé. O Kinderé. É, boa. Isso Não mesmo. tem outra maneira de falar. Agora, quero falar ainda... Você continua fazendo novela e a... Continua, a novela ainda não acabou, né? Então, a gente tem aí, acho que mais 2 semanas de gravação. Então, eu fico nessa loucura, assim, indo e vindo. No período de ensaio Vai também. dormir, é o Salve Jorge, É o Salve Jorge. que tem mais 2 semanas, por aí. Acaba 17 de gravação? maio. Mas no como é ar. que você faz com... Você dorme cedo, geralmente? Não. Cedo, Durmo 4 da manhã. tarde. Não, eu durmo tarde. Normalmente eu durmo... Das minhas. É. E aí? E E para aí acordar? que fica sem voz, essas coisas. Mas tudo bem. Acho que o período de ensaio era um pouco mais cansativo do que agora. Porque nos ensaios a gente eu gravava, saía correndo da Barra e ia para a Zona Sul. Que é tipo aqui em São Paulo, sei lá, ir do Morumbi para Santana. Ou seja, longe, Não, né? e com belo trânsito também. Porque o Rio também está um caos de trânsito. Então, eu fazia todo esse percurso de carro, chegava lá para ensaiar, e era cansativo. E a gente ensaiava num clube. E esse clube era um clube muito movimentado, Jô. Um clube que, assim, cada dia tinha um baile diferente. Então, tinha baile da terceira idade, tinha baile funk, tinha baile charme, tinha todo tipo de música possível e imaginária. Dos marujos. Dos marinheiros. Tinha bebida, água de Valência? Pois Como é, Como tinha. Água de Valência Água- tinha. Água de Valência? Não, Tinha. pra gente não, né? Pra gente não, a gente estava trabalhando mesmo no auditório, a gente estava num momento... Ele passou um aniversário durante ensaio na minha casa, aí eu fiz uma festa para ele com nossos amigos, pegando ele de surpresa, e aí ele lançou lá a famosa Água de Valência, Água que é de uma Valência. bebida maravilhosa, que dá um porre que Pois você é. não sente. Ele não foi esse diretor assim tão bacana com a gente de oferecer bebida. Mas isso foi um Mas dia não precisava também. A gente era bem maluco, né, Zé? Mas foi muito gostoso assim esse processo. Olha aqui, a peça Rain Man, temporada... Estou uma lista de coisas aqui para não esquecer de falar. A Rain Man, temporada até 2 de junho. Eu vou ler aqui, 2 de junho no Teatro Vivo, de sexta a domingo, em São Paulo. Patrocínio Vivo e Riachuelo. O filme Giovanni in Prota estreia nacional no dia 17 de maio. E aí tem ainda junho, 15 e 16 em Curitiba, a peça, 21 a 23 em BH, é isso? Isso. 28 Novo Hamburgo, depois? 29 e 30 Porto Alegre. Geralmente eu não passo a temporada inteira lendo, porque realmente fica muito distante. Mas um pedido do Zé Vilker, É uma ordem, né? mesmo que seja o calendário do ano todo, hoje
Hoje é dia do yoga, amanhã é dia do yoga. yoga. Vamos lá. Eu estava onde? Em Porto Alegre. Aí depois julho. Julho e agosto, temporada no Rio de Janeiro, de quinta a domingo, no Teatro dos Quatro. Foi no Teatro dos Quatro que a gente fez? A Cabra, foi lá. A Cabra, foi? Foi lá. E setembro, 6 a 8, em São Luís, tem uma interrogação. É que É porque a talvez, confirmar. pode ser, 14 a 15 em Brasília. Brasília, Também se o estamos pessoal na dúvida se a decidir até gente lá. vai. Claro. Estamos na dúvida. Decidir o yoga. Não, tem que ir. Não, Brasília é incrível. Lá, o teatro é maravilhoso. Não, e o público é sensacional. Muito O lindo. público é Adoram, é sensacional, muito bom João, mas mesmo. tinha uma coisa para falar sobre Brasília. A plateia de Brasília é uma das melhores plateias do Brasil. Mas os teatros de Brasília estão meio que inviabilizando as idas a Brasília. Por quê? Um teatro nacional, por exemplo, reserva 300 lugares para as autoridades, que em geral não vão, mandam alguém em seu nome. Mas tem 300 autoridades no Brasil todo? 300 Acreditando-se autoridades. como tal, tem. Acreditando-se como tal, tem. Aí você tem 300 lugares a menos. Além disso, você tem um percentual sobre a bilheteria que é muito alto. E, além disso, qualquer pessoa que levar 1 quilo de alimento não perecível paga meia entrada. Então, isso cria um círculo vicioso esquisito, porque você é obrigado, então, a subir o preço do ingresso para manter o preço razoavelmente viável Juca de Oliveira para que a escreve gente sobre- possa ir para Brasília. Você não tem 50% de abatimento nos hotéis, não tem 50% de abatimento nas viagens aéreas, nem nas refeições, mas dá esse 50% de abatimento lá por conta de qualquer motivo, porque estudante, idoso, funcionário público e 1 quilo de arroz paga meia. Não, e é fácil fazer barretada com ingresso alheio. Exatamente. O Juca de Oliveira escreveu sobre isso na Folha, num debate que houve sobre esse negócio de repente, todo mundo tem meio ingresso. E ele sugere, uma bela sugestão, é que, então, os deputados, senadores, enfim, os políticos, também ganhem meio salário. Meio salário. Né? Acho que ajuda bem. Ninguém vai mais candidatar a nada. Mas, ó, 21 e 22, Santos, 27 a 29, Florianópolis, com patrocínio Vivo, Riachuelo, White Martins e Porto Seguro. Agora, para terminar o nosso papo, eu quero mostrar uma cena extraordinária do meu amigo Zé em Gabriela. Vamos ver, por favor. Se casar com uma franguinha, vai levar cornos de novo. Não me fale de cornos. Não, Doroteia. Só não dou na cara o respeito à sua idade. Depois não diga que não foi avisado. E já será uma sorte grande se a moça for virgem. Se ela não for virgem, eu bato na noite de núpcias. Eu já matei uma, eu mato duas. E agora, dona Doroteia, coronel Amâncio, me dão licença, eu vou cagar. Que atores e que atriz sensacional. Que cena, parabéns demais. Muito, muito obrigado a vocês. Sucesso no Rain Man, sucesso no filme. Beijo do gordo nos dois. Daqui a pouco a gente volta.